Nós estamos nessa série que é de bem com a vida. E hoje, o pastor João, na semana passada, iniciou a série falando de bem com a vida em relação à saúde do nosso corpo físico. E hoje eu quero falar de bem com a vida, de bem com as nossas emoções, de bem com as minhas emoções. E eu nem vou introduzir aqui essa mensagem falando do caos que anda a saúde emocional no mundo, porque isso é patente a todos, né? A gente já está cansado de saber isso, a gente vê isso a todo tempo, a gente tem isso perto da gente. Mas antes eu quero discorrer sobre a questão das emoções, baseado na palavra de Deus, baseado numa reflexão no texto bíblico, nesse texto, inclusive, que é o texto, um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, se não, para dizer de fato, o mais conhecido do Antigo Testamento, que é o Salmo 23, o pastor Carlos já falou aqui. E a gente pensa que o Salmo 23 começa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Salmo 23, ele tem algo antes, que diz Salmo de Davi. Salmo de Davi. Primeira coisa que fala, pode passar lá o slide, Salmo de Davi. E é interessante, é importante isso, Salmo de Davi, porque Salmo de Davi significa que é salmo de um homem mortal como eu e você. Salmo de uma pessoa que passa pelas mesmas coisas que eu e você. Quando a gente fala Salmo de Davi, também está dizendo que é o salmo de um homem, um dos homens mais influentes do povo de Deus no Antigo Testamento, que reinou por 40 anos sobre a nação de Israel, o povo de Deus. O Salmo de Davi mostra que esse homem que tinha tanta inteligência, tanta capacidade, vitórias incríveis, enquanto reinava, esse homem não foi capaz, em certo momento, de liderar bem a sua própria casa. Ele não liderou bem a própria casa. Salmo de Davi, salmo de um homem que poderia ter tudo que é lícito, e teve, mas em dado momento também cobiçou algo que não lhe pertencia e adulterou. Salmo de Davi, um salmo de um homem que, embora pecou, de uma forma tão profunda e desesperado na sua alma, ele clamou para o seu Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sinto os meus ossos secarem, o meu pecado me persegue. Devolve-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo de Davi. Salmo de um homem que foi chamado por Deus. Encontrei em Davi, achei em Davi um homem segundo o meu coração, Deus disse. Não porque Davi era perfeito, como eu e você não somos, mas Deus o chamou segundo o seu coração, porque Davi foi capaz de amar mais a Deus do que ele amou o pecado. Davi teve um arrependimento genuíno e por isso foi genuinamente perdoado por Deus. Então é Salmo de Davi. Alguém muito parecido comigo, com você. Alguém que compreendeu o coração de Deus, viveu segundo o coração de Deus. Então só aí a gente entra, porque eu vou parte a parte aqui com vocês, só nesse momento, entendendo, compreendendo isso, nós entramos no verso 1, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou como diz a NVI, eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Observe aqui que Davi, ele começa a falar de Deus, escolhendo o seu nome pessoal, o nome pessoal de Deus. Davi escolhe aqui o nome que sustenta a aliança de Deus com o seu povo. E eu acho impressionante que ele vai conectar aqui duas palavras que parecem inconectáveis. Se é que existe essa palavra, inconectáveis. Mas ele conecta aqui. E ele vai dizer, assim como o profeta Jeremias falou, no Deus transcendente, o Deus imanente, o Deus de longe, o Deus de perto. Davi vai chamar Deus aqui, quando ele usa essa palavra, o Senhor. É a palavra Jeová, onde está dizendo o eterno. Para os judeus antigos era um nome impronunciável de Deus. Mas ele está conectando aqui, o Senhor é o meu pastor. E ele usa aqui a palavra pastor, que a gente acabou de cantar.
E esse verbo, esse é, né, juntando as duas palavras, que Davi está usando aqui, é uma declaração, uma afirmação muito forte de pertencimento. O Senhor é o meu pastor. Eu pertenço a Ele. Por isso, a gente já pode ver aqui a primeira lição. Se nós queremos ter saúde emocional, se queremos estar de bem com as nossas emoções, lembre-se, você pertence ao pastor da sua alma. Você pertence ao pastor da sua alma, Ele que te deu vida. Ele que te deu o sopro de vida. A gente vive porque Deus nos criou. Amém, meus irmãos? Nós somos criaturas dele. E Davi, ele entendia muito bem essa questão de pastor de ovelha. Ele era pastor de ovelhas antes de ser rei. E nunca esse sentimento de pastor de ovelha deixou o seu coração. Ele continuou, tanto é que ele usa aqui no Salmo 23. E ele meio que se sentia assim para com Deus, igual as suas ovelhas estavam para ele. Davi, ele via aqui que o Eterno, que tinha todo o poder, era o pastor dele. Era dele, e ele era do pastor. O próprio Jesus vai usar a mesma analogia registrada no Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus ele se declara: eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha aí o senso de pertencimento. Pelas minhas ovelhas, e eu a chamo pelo nome. Eu, ao longo desses mais de 20 anos, atendendo pessoas, e também conversando com os amigos que atendem, inclusive amigos que são profissionais na área da saúde emocional, a gente percebe que um dos maiores problemas, os grandes problemas que a gente vê na saúde emocional, é esse problema relacionado ao desamparo, ao abandono, esse senso de não pertencer. É a palavra desamparo mesmo. E a maioria das pessoas nem sabem disso. Elas têm tantas dificuldades, problemas, e elas nem sabem, muitas vezes, que é o desamparo. O desamparo pode acontecer de várias formas, mas o mais nocivo é o abandono afetivo. Esse desamparo afetivo, a negligência de suportes emocionais e afetivos necessários para o desenvolvimento e a manutenção da vida humana. Esse é o mais nocivo. E principalmente para uma criança. A gente vê aqui na Terra da Promessa, né, nosso ministério ali com crianças, PEDs, os adolescentes, ou em todas as etapas da vida, mas principalmente as crianças, que elas têm muito mais dificuldades de lidar com brigas, com discussões, separações, desentendimentos, ausências, privações, palavras que geram tristeza, que machucam. Ou ainda pior, ver essa tristeza, essa dor na face, na vida de pessoas que a criança ama. Porque a criança ela não tem essa capacidade que o adulto tem de uma compreensão mais complexa, né? de tentar entender ou justificar algumas ações. Ela só sofre isso. E a gente vê que muitas vezes a criança vai decodificar esses comportamentos, essas palavras, de uma forma que se transformam numa sensação de abandono, de não pertencer. Então, isso é muito sério, irmãos. Uma criança, preste atenção nisso, depende de amor e afeto para se desenvolver de forma saudável. Mas um adulto também depende de amor e de afeto para ser, de fato, saudável, ter uma vida equilibrada. Nós precisamos. E mais do que isso, nós não dependemos de roupa de marca, de carro, casa chique, entretenimento, escola particular, viagens extraordinárias. Nada errado com isso, mas nós não dependemos disso para nos desenvolvermos de forma saudável. Seu filho nem precisa disso. Mas com certeza, todos nós precisamos de amor e afeto para nos desenvolvermos e vivermos de forma saudável e equilibrada. Todos nós precisamos. Por isso que muitas pessoas vão interpretar esse salmo de forma errada, esse primeiro versículo,
Assim como alguns pais, né, cônjuges, nas suas relações interpessoais, interpretam as necessidades humanas de forma errada. De jeito nenhum, Davi aqui está falando de um Deus, né, o Senhor é meu pastor, e estou folgado na vida, estou sossegado, não vai faltar nada. Não é isso que Davi está dizendo. Apesar de a tradução em alguns aspectos parecer isso, mas tem um verbo aqui na primeira pessoa do singular que afirma isso: de nada eu terei falta. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Davi está falando aqui de identidade, de pertencimento, de amparo, de relacionamento, de afeto. Claro, de provisão também, mas não uma provisão descomprometida de um relacionamento íntimo e profundo de amor. Jamais esse texto quer dizer isso. Os evangelhos eles vão registrar que Jesus olhou para as pessoas com dor nas entranhas, que é o significado da palavra compaixão, como afirma lá em Mateus 9:36, que diz: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam o quê? Aflitas e desamparadas, o desamparo, como ovelhas sem pastor, sem pertencimento, senso de não pertencer. Todas essas pessoas tinham pai, tinham mãe, pode ser que já tinham morrido, mas elas tinham uma família, tinham uma comunidade próxima, mas Jesus está afirmando aqui que elas eram aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. A tônica da vida, a cantiga da vida, a tese da vida, quase sempre, se a gente prestar atenção nas pessoas, é a falta. É o que nos falta. Mesmo quando se tem o suficiente em termos materiais, ainda a gente percebe que a pauta do dia é a falta. E aí, tem pessoas, né, que a gente olha e fala: mas o que está acontecendo? Você tem tudo. Às vezes até os pais falam, né? Ou alguém fala para o outro: você tem tudo, eu não consigo entender. Por que você está assim? O que te falta? Então, o que Davi está dizendo é: o eterno é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Nele eu estou suprido, estou satisfeito daquilo que me é mais caro, aquilo que é mais precioso. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará, não são as coisas, é Ele. Eu estou amparado no abraço do meu Deus. Eu estou suprido no seu colo de amor. É isso que Davi está dizendo. Ele não me faltará. Davi tinha o que falta a muitas pessoas, por isso nós somos tão afetados nas nossas emoções, porque Davi tinha um senso de pertencimento absurdo e maravilhoso em relação ao seu Deus. E a Bíblia vai dizer através do profeta Isaías que ainda, que é um absurdo, mas ainda que uma mãe desampare um filho, se esqueça de um filho, o Senhor jamais o esquecerá. Ainda que uma mãe, um amor maior que a gente conhece nesse mundo, possa fazer isso, o Senhor não vai desamparar. O nosso Deus é o Deus de aliança, Ele tem uma aliança conosco, irmãos. E nós nunca vamos sofrer desamparo. O apóstolo Pedro diz, sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. Então, isso é tão verdade que Davi vai seguir esse salmo, colocando toda a ênfase na pessoa do supremo pastor e não das coisas. E aí ele vai descrevendo essa relação que ele tem com Deus. O verso 2 vai dizer: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha aqui, ó, Ele me faz, Ele me leva. Eu nunca tinha parado para analisar isso de uma forma mais profunda, mas examinando aqui o hebraico, né, o original, a ideia aqui, só resumindo, é que Deus está te colocando para deitar. Deus está te colocando para dormir, para descansar. Uma imagem mais próxima é de uma mãe, de um pai, pegando o seu bebê com todo amor e carinho e colocando, né, com todo cuidado ali para ele descansar, para ele ter uma noite gostosa de descanso. Essa é a imagem, esse é o sentido do texto aqui. Algo tão próximo, tão afetivo, tão gostoso. Levar a deitar, levar a repousar.
num lugar bom. Aqui a ideia de grama verde, né, de pasto, é uma habitação nova, o significado. E aqui nós temos uma segunda verdade em relação à saúde das nossas emoções, que nós precisamos nos lembrar: você não é uma máquina. O que Davi está dizendo aqui no verso 2 é que nós não somos máquinas. Você pode dizer assim: nossa, mas isso é tão óbvio. Não é não. Tem gente que pensa que é uma máquina. Tenta viver como uma máquina. E o pior, tem muita gente que pensa que o outro é uma máquina. Que o outro não tem sentimentos, que o outro, né, é um trator que vai dar conta. Quantas pessoas pensam que a mãe deles, o pai deles é uma máquina? Outros pensam que é a avó, o vô, vai jogando a carga em cima. Patrões que pensam que funcionários são máquinas, cônjuges que não têm essa relação íntima, afetiva, de amor incondicional, mas tratam outros como máquina. Eu me lembro quando criança, acho que eu já até contei isso aqui, que lá em casa tinha uma TV Telefunken. E essa TV Telefunken, preta e branca, a gente colocava praticamente um pacote de Bombril na antena, né, para ela funcionar. E muitas vezes isso não dava certo, né? Não funcionava mesmo assim. E aí o que acontecia? A gente ia no supetão mesmo, né? Você dava uma pancadinha ali na TV e ela voltava a funcionar. Máquina, a gente dá um chacoalhão, uns tapas. Eu lembro que o Sandro uma vez teve um celular tão ruim que ele, né, tinha hora assim, que ele precisava tanto que ele tinha vontade de tacar na parede. Às vezes eu via ele dando uns tapas, né, no celular. E tem hora que dá certo. Mas isso é máquina. Máquina a gente usa, dá um chacoalhão e volta a funcionar. Mas gente não é assim, não. Gente não funciona assim. Gente é de carne e osso e tem uma alma. Ser humano só funciona com afeto e com amor. Funciona com qualidade, com equilíbrio, de forma saudável. Assim. Enquanto estava refletindo nesse texto, irmãos, olha o que eu pensei. Esse mundo faz de tudo para você sentir como uma máquina, trabalhar como uma máquina e se relacionar com uma máquina. A gente está sempre se relacionando com máquinas e sempre menos com pessoas, cada vez menos. E aí, Jesus está certo. Ele olha para as pessoas e fala: vocês estão exaustas. Vocês estão aflitos e desamparados como ovelhas sem pastor. E para piorar, as pessoas às vezes tratam a gente como máquina, propõem máquinas para a gente se relacionar, mas o sistema do mundo sabe que nós somos emocionais. Eles sabem. E eles usam isso para lucrar. Semana, acho que passada, retrasada, já me perdi aqui, nós estávamos num treinamento, um momento muito especial lá em Campinas, por 2 dias. E foi convidado para palestrar um irmão muito querido, especialista em startups. Né? Os negócios dele são relacionados a isso. E ele fez um comparativo de startups com igreja. E eu achei interessante ele, na palestra, mencionando, tirando essa questão da igreja, mas mencionando que no mundo dos negócios, algo que ele estava dizendo é que sabe-se bem, as pessoas que mexem com negócios, elas sabem muito bem que o ser humano, as pessoas são altamente emocionais e sensibilizadas. Eles sabem disso. E quem consegue manipular melhor, comover de forma melhor, vai atrair o maior número de público, de clientes e seguidores. E baseado em dados, ele trouxe que as necessidades mais buscadas pelo ser humano, preste atenção aqui, mais buscadas pelas pessoas são ficar rico, resolver problemas e buscar religiosidade. Mas, baseado em dados também, a necessidade real, não a que as pessoas buscam, mas a que de fato elas precisam, é serem amadas em relacionamentos saudáveis e profundos. Essa é a necessidade real.
E ele é um especialista, ele estava dizendo isso. Será que não tem pessoas aqui vivendo como uma máquina, desconhecendo que são altamente emocionais e sensibilizadas, por isso são presas fáceis? Então, nós precisamos, irmão, nos atentar à palavra de Deus. Davi entendeu que Deus é do tipo que supre necessidades reais. E não, muitas vezes, as enganosas que a gente busca. Ele supre necessidades reais e nos devolve uma vida emocional equilibrada e saudável. Por isso, águas tranquilas, águas de descanso, vão evocar aqui um ambiente sossegado de paz. E a palavra de Deus em Apocalipse 7:17 vai dizer: pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Porque o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus de amor, é um Deus afetivo. Amém? Davi segue aqui na parte primeira do verso 3, que ele diz: refrigera-me a alma. Ou, como outras versões dizem, restaura-me a alma, restaura-me o vigor. Eu li um testemunho de uma família de missionários que viviam na tribo Faio, na Nova Guiné. Isso eu fui pesquisar, foi lá na década de 80 que está registrado esse testemunho. Provavelmente antes de 80 eles tiveram essa experiência. E a filha do missionário, ela escreveu: quando nos mudamos para viver com os Faio, nós nos perguntávamos se eles conheciam alguma música, porque naqueles primeiros momentos eles não tinham ouvido essa tribo cantar. Essa pergunta foi respondida bem depressa. Havíamos acabado de voltar de Danaubira e nossas coisas foram roubadas mais uma vez. Enquanto fazíamos uma lista de nossas perdas, ouvimos um canto vindo do outro lado do rio. Era Nakiri, cantando um adorável som repetitivo. Eu treinei com o Sandro, tá, irmãos? Fala dessa parte aqui, mas não sei como vai sair, né? Mas eu imagino que o canto era: oh, os faios são como pássaros. Oh, eles sempre extraem algo da mesma árvore. Oh, sei que gente má. Oh, pobre Clausu, pobre Dorizo. Eles estão tristes e querem saber onde as coisas deles estão. Oh, e ela narra isso, esse cântico, né, repetitivo. E o pai, ela diz, papai ficou tão maravilhado porque os faios improvisaram uma canção para expressar o que estavam sentindo naquele momento. O uso dessas canções parecia um dos motivos que essa tribo não apresentava depressão ou outros distúrbios psicológicos. Os sentimentos eram expressados imediatamente. Tinha até momentos específicos para liberar emoções, como, por exemplo, cânticos de lamentos. Quando o cântico de lamento chegava ao fim, a lamentação realmente terminava e a vida voltava ao normal. Quando uma pessoa passava por um trauma muito forte, ela podia ficar deitada por semanas em sua cabana sem dizer uma palavra, além de cantar por horas seguidas. Durante esse período, outros membros do clã a supriam com comida. Então, um dia, ela simplesmente se levantava, deixando o trauma para trás. Purificada de sua dor, retornava sorridente para as tarefas diárias. Eu achei tão lindo isso. Eu achei muito lindo. Porque esse relato antigo, inclusive eu fui pesquisar sobre Nova Guiné, e eu descobri em pesquisas recentes que 94,8% são cristãos lá. E uma palestrante, usando também esse testemunho, falando na sua palestra, no final, teve uma jovem que sofria muito sinusite e não aguentava mais, e ela disse assim, eu estou cansada do meu nariz entupido, eu só quero respirar, isso não é justo. E eu fiquei pensando, né, se a gente fizesse isso, né? Eu não suporto essa pia entupida de louça suja. Eu não aguento mais a minha mulher reclamando igual uma goteira. Esses filhos rebeldes. Cânticos de lamento.
Se a gente fizesse mais isso. E eu achei interessante trazer essa história real aqui, porque Davi fazia isso. Davi, nas suas angústias, em tudo que ele vivia, ele compunha salmos. E tem muitos salmos de lamentos. Tem salmo até que a pessoa está dizendo, eu tenho vontade de pegar meu inimigo e arrastar a cara dele na pedra. Bater a cabeça na pedra até matar. Davi compunha os seus salmos de lamento. O livro de Provérbios, na Bíblia, é interessante que ele é horizontal. Se você ler Provérbios, ele vai estar sempre falando em relação às nossas convivências, assim, uns com os outros. Mas quando a gente lê os Salmos, ele é 100%, ele é totalmente vertical. O livro dos Salmos é uma relação da pessoa com Deus. O pastor Carlos uma vez pregou aqui da diferença da gente murmurar para lamentar. No Salmo tem lamentação. Lamentação é você falar com Deus. É você abrir sua alma para Deus. É você contar tudo. Você não esconder nada. Porque você não é uma máquina. Então, a gente vê aqui que essas conversas, esses lamentos, essas canções diretas para Deus, elas vão mostrar um outro lembrete que nós precisamos ter sempre no nosso coração para que a gente tenha emoções saudáveis. Lembre-se, você não é cofre das suas emoções. Você não é um cofre onde você fecha 7 chaves das suas emoções. Dentro da área das emoções, a gente fala, quando a boca cala, o corpo fala. Fala retida traz muitos problemas emocionais e muitas doenças no corpo, inclusive. Então, esconder emoções é uma armadilha. Nossa vida, ela não é um cofre para a gente esconder nossas emoções. E como que a gente pode esconder emoções? Negando, atribuindo culpa ao outro, tentando substituir por outras coisas, inclusive vícios, enfermando o nosso próprio corpo. E Davi ele vai trazer aqui, como nós vimos na primeira parte do verso 3, refrigera-me a alma. A alma de Davi era refrigerada, era restaurada pelo seu Deus, que era o seu bom pastor. Vocês já repararam quantas bombas explodem todos os dias no mundo? Já repararam isso? E eu não estou falando aqui da guerra da Rússia e nem da faixa de Gaza. Eu estou falando dessas bombas que toda hora estão explodindo no trânsito, dentro das casas, nos relacionamentos, bombas humanas. Toda hora tem uma bomba dessa explodindo. E aí, o que a gente vê? São almas não refrigeradas, não restauradas. E aí essas bombas explodem. Talvez alguém vai dizer, é por isso que eu não guardo nada mesmo, é extravaso. Então, deixa eu dizer para você, palavrão não refrigera a alma. Cachaça, pornografia, internet, dormir somente à base de remédio, vícios, isso não refrigera a alma. Quando era pastora lá em Maringá, eu treinava numa academia perto da igreja e tinha um bar na esquina, bem grande. E tinha um casal conhecido que dentro desse bar eles tinham tipo um quiosquezinho assim, faziam espetinhos. E um dia eu saí meio atrasada lá do treino e falei, vou passar ali e pegar uns espetinhos. Era uma segunda-feira. Quando eu cheguei, aquilo estava abarrotado. Eu tive que enfrentar uma fila enorme para conseguir passar pelo caixa, comprar o salgado, esperar assar. E eu falei para a colega assim, que é isso? Hoje é segunda-feira, achei que ia chegar aqui e está vazio. E ela disse assim, que pastora, isso aqui, né, bomba mesmo é na segunda. Eu falei, mas qual que é a lógica? Tentei entender a lógica. Ela falou, aqui é o povo, fica o final de semana inteiro com a família. E aí eles não veem a hora de vir para o bar aqui na segunda-feira para extravasar, porque eles estão por aqui. E as maiores vítimas aqui são as sogras e os cunhados. Então, né, se você é sogra e cunhada aí... Irmãos, isso aí não refrigera a alma, não. Sabe por quê? Na próxima segunda, está todo mundo lá de novo, falando as mesmas coisas,
com os mesmos problemas. Esses ambientes não refrigeram, mas eles colocam mais lenha na fogueira. Mais lenha, e eles acabam ficando piores. As pessoas nesses ambientes muitas vezes estão entretendo as outras estão tirando sarro, estimulando crenças enganosas. É o nosso bom pastor que refrigera a nossa alma. É o nosso Deus. O que o salmista está dizendo é que esse Deus o impediu de entrar numa rota de colisão na sua estrutura emocional. Porque a todo tempo a gente passa por situações difíceis, situações traumáticas, injustiças, privações, medos. Todo tempo a gente passa por isso. E se essas coisas fossem se sobrepondo, sem o nosso Deus refrigerar a nossa alma, nós não poderíamos nos sustentar. Jamais conseguiríamos. Por isso, há muitas pessoas num caos emocional, desestruturadas emocionalmente, colapso emocional, porque suas almas não estão sendo refrigeradas. O nosso Deus nos liberta desse peso emocional, de sentimentos escondidos, que não podem ser falados, expressados, onde nós não temos um ambiente muitas vezes para isso, e aí a gente fica enterrando. Mas não é assim o teu Deus. E Deus providencia ambientes maravilhosos, né? Nós temos lá nosso GC, até meu GC, a gente tem 2 pessoas lá que a gente fala que é meio comediante, né? São super sinceros, eles falam mesmo. E tem hora que a gente ri, tem hora que a gente se assusta, tem hora que a gente... Mas é um ambiente onde a gente faz isso. A igreja proporciona muitos ambientes, principalmente os nossos grupos nas casas. Aconselhamento uns aos outros. Por quê? Porque às vezes a gente vai ficando com segredos ocultos, coração ruim, com raivas, com falta de perdão, com teimosias, com narcisismos. E aí isso aí vão se tornando câncer nas nossas emoções, na nossa alma. E a Bíblia, né, o próprio Jesus vai declarar com toda a força, em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a proposta do nosso Deus. Jesus nos revigora a alma, nos restaura. Eu espero que você creia nisso de todo o coração. E aí vem a parte B do verso 3 e o verso 4, que diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, tem tanta coisa linda só nesse trechinho aqui, mas não dá tempo da gente falar tudo. Eu quero só me deter em algo que me parece algo que destaca mais aqui, que é a relação da direção, das escolhas, do caminho, que fala nesse verso aqui. O país de Israel, a localização ali onde o salmista está falando sobre isso, tem um relevo bem diferente, bem quebrado, né? Então ele vai ter ali, nesse relevo, montanhas que chegam a atingir 2.800 metros de altura. Em outro momento, vai ter depressões que chegam a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, é muito desigual o relevo de Israel. É muito diferente. E essas variações, né, tão grandes, ela traz um risco muito grande para a ovelha, para suas idas e vindas, né? Quando elas vão e voltam. É algo muito perigoso, são estradas, caminhos muito perigosos. Por isso, Davi ele usa aqui essa analogia do vale da sombra da morte. Porque a ovelha podia quebrar a perna, ela podia ser picada por uma cobra, ela podia ser devorada por um leão. Então, eram caminhos perigosos. Mas por que Davi está afirmando aqui que, mesmo que ele tivesse que andar por esses caminhos perigosos, essas circunstâncias tão desfavoráveis, ele não temeria? Ele mesmo já respondeu aqui, porque o meu pastor está no controle da situação. Ele está comigo. Todo o tempo aqui nós estamos vendo que é Ele que me leva, é Ele que faz, é Ele que me guia. Davi se sentia extremamente seguro. Então, para a gente estar de bem com as nossas emoções, lembre-se, emoções precisam ser guiadas.
Emoções precisam ser guiadas. Não tem jeito, irmãos. Como nós falamos, você não pode prender uma emoção no cofre. Você não pode também fazer o outro extremo, que é deixá-la solta por aí e fazer o que querem. As emoções não são desse tipo. Você não vai conseguir impedir uma emoção de surgir. Você não vai conseguir segurá-la, porque ela vai se manifestar de alguma forma. Isso é impossível. Mas ela pode ser guiada. A gente vê pessoa que tranca nesse cofre, mas a gente vê pessoas também que são levadas pelas suas emoções. Emoções precisam de salvaguardas, precisam de proteção, precisam de serem protegidas para não evitar danos a si mesmos. Eu me considero uma pessoa ousada e corajosa. Eu me considero assim. Mas, alguns meses atrás, talvez quase um ano, eu vinha de um sepultamento ali no cemitério Parque das Alamandas, e eu estava sozinha dirigindo, e passei nesse trechinho da JK, aonde você já deve ter tido essa experiência, talvez os mais ousados que eu aí não, né? Mas tem uma parte que a JK fica muito estreita, e tem carros à direita, e às vezes tem carros que não estacionam muito perto do meio-fio, fica mais para cá. E eu sei que o fluxo, né, final do dia, terrível ali, e eu vinha, né, nessa mão aqui, da onde os carros estão estacionados. Irmãos, eu só escutei o barulho. Eu vinha toda, muito carro na frente, carro atrás, correndo, o outro do lado. E o meu retrovisor acertou um retrovisor de algum carro ali parado. E foi um barulho terrível. Eu não tinha nem retrovisor à direita para olhar que carro que eu bati, né? Porque ele estraçalhou. Sabe o que aconteceu? Aquilo me afetou tanto. Eu cheguei, estacionei o carro aqui, moro aqui no fundo da igreja, estacionei ali na garagem e olhei, estava detonado. E eu fiquei pensando no retrovisor do outro carro. Além da culpa de ter estragado o carro alheio e não poder restituir, não poder fazer nada, porque eu não tinha nem como parar ali, eu ainda perdi minha confiança. Aquele evento me fez perder a confiança. E por muito tempo, eu não deixei de dirigir, mas eu dirigia totalmente sem confiança. Quando eu passava numa rua muito estreita, sem mentira nenhuma, eu fazia assim dentro do carro, como se isso fosse evitar pegar em algum lado. Eu perdi a confiança de que eu era capaz de medir a distância de um lado e de outro do carro onde eu estava dirigindo. E aí não era mais eu dirigindo o carro, eram minhas emoções. Eu estava sendo guiada pelas minhas emoções. Pelas minhas emoções. Aí um dia eu falei para o Sandro como eu estava me sentindo, ele até achou engraçado e falou, acha, né? E eu precisei buscar a Deus, eu precisei consagrar a Deus, dizer, Senhor, guia as minhas emoções. Jesus, me ajuda. Porque eu não posso parar de dirigir, tem tanta coisa para fazer. Mas eu não quero ser guiada pelas minhas emoções. E eu preciso da sua ajuda para fazer isso. Eu estou falando de um retrovisor de carro. Mas quem sabe você está vivendo coisas muito piores. E você está sendo dirigido pelas suas emoções. E que Davi está dizendo aqui é que nós somos guiados pelo nosso Deus. Ele que tem autoridade, o domínio sobre as nossas emoções. Ele é capaz de fazer isso. Minhas emoções estavam fragilizadas naquele momento, mas eu consagrei todas elas a Deus. E hoje estou dirigindo com tudo, viu, irmãos? Estou quase igual o pastor Carlos, né? Já dirijo com confiança de novo. Já consigo medir a distância. Se você, há um ano atrás, naquela região, teve seu retrovisor estragado, né? Fala comigo depois. Fui eu culpada, estou confessando aqui em público. Então, Davi ele vai dizer aqui, o Senhor me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Caminho ou veredas da justiça, como fala aqui, significa caminho certo. Deus vai colocar suas emoções no caminho certo. Davi sabia que ovelha é o bicho mais bobo, mais fácil de ser enganado e de se perder. E aí, ele fala, eu não quero pegar o caminho errado, é o Senhor que me guia nas veredas de justiça. Eu não quero cair em nenhum buraco, eu não quero ser picado por cobra, eu não quero que um leão me engula, eu não quero estar frágil, eu não quero estar desprotegido diante das coisas da vida, das circunstâncias da vida. Senhor, me guia as minhas emoções. Porque o mundo, irmãos, é imprevisível. As suas emoções também são imprevisíveis. Olha a junção dessas duas coisas, só pode dar em desastre. Não vai dar bom, não vai dar coisa certa. A gente precisa do pastor que nos guia, que guia a nossa vida. Nossas emoções são igual criança rebelde. É importante, é bom ter uma criança, mas a criança rebelde, quanto mais tempo você deixa a coisa como está, você não corrige, você não ajusta, você permite que ela faça o que ela quer, pior vai ficar. Uma criança rebelde precisa de orientação, precisa ser controlada. Assim são nossas emoções, são crianças rebeldes. É importante, nós as temos, elas são uma bênção. Mas elas têm que ser controladas, porque se nós não controlamos como uma criança rebelde, a coisa vai ficar cada vez pior. E aí a gente não dá conta. Às vezes as pessoas estão todas empolgadas, fazem todo o planejamento para fazer uma faculdade. Chega lá, ela odeia aquela faculdade. Ela começa a fazer aquele curso, odeia. Você põe toda a sua alegria numa empresa, né? Que você fala, nossa, essa empresa é o ó do borogodó, né? Nossa, estou com tudo. Aí você ganha as contas. Você confia cegamente em uma pessoa e ela te frustra. Tantas coisas que parecem estar nas nossas mãos, no nosso controle. Mas aí, em dado momento, elas descontrolam, elas saem do controle. Muitos estão vivendo isso aqui. Quando isso acontece, quem vai guiar você? Suas emoções? Quem vai controlar a sua vida? Essas circunstâncias imprevisíveis e as suas emoções adolescentes, rebeldes? Quem vai controlar? Quantas pessoas estão assim, sendo guiadas dessa forma? Mas a palavra de Deus diz que Ele quer nos guiar por princípios e não por emoções. Então, fica a dica aí, não troque certo e errado por sinto e não sinto. Ah, mas eu não estou sentindo de Deus. Ah, mas eu estou sentindo de Deus, tem que fazer isso. Cuidado, não troca o certo e errado, porque o Davi, ele está dizendo aqui que Deus guia por veredas de justiça, caminhos de justiça, caminhos certos. Então a gente nunca deve trocar o certo e errado por sinto e não sinto. Como eu disse, nossas emoções são maravilhosas, são poderosas. Quantas coisas lindas a gente pode fazer quando nós somos guiados nas nossas emoções pelo Espírito Santo. Mas fora dele, isso não vai acontecer. A base da nossa confiança e segurança é, como Davi falou, porque tu estás comigo. Vamos falar bem forte isso? Porque tu estás comigo. Mais uma vez, tu estás comigo. Então o salmista, ele pensa, puxa, não fui eu que dei certo. Esse negócio que estava indo tão mal e deu certo. Eu nem imaginava que poderia acontecer dessa forma. Não é um acaso, irmãos. Davi está dizendo, porque tu estás comigo. A gente vai ver que aquele sustento tão pequeno, que a gente poderia se desesperar, e fazer um monte de coisa, que foi suficiente, porque tu estás comigo. A gente vai ver que aquela situação tão terrível, aquele trauma, poderia ter nos deixado numa cama, numa depressão profunda, mas nós estamos firmes de pé, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Aquela decepção tão profunda, eu confiei tanto naquela pessoa, e eu fui decepcionada, mas eu estou de pé, eu estou equilibrado, porque tu estás comigo. Ele é o eterno, sim, é o Deus grandioso, mas Ele é o meu pastor.
O Deus que me pega no colo, que me abraça, que me protege. Por isso que eu posso dizer, eu não tenho falta de nada, porque tu estás comigo. E eu encerro com o versículo 6, que Davi vai dizer aqui que ele tinha 2 guarda-costas. Davi está dizendo aqui, não tem como dar errado com esse pastor. Porque ele colocou uma à direita e uma à esquerda aqui. Eu tenho 2 guarda-costas. O verso 6 vai dizer, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele está dizendo, certamente, eu estava ouvindo um hebraísta, né, o Luiz Saião, que tem bastante talento aqui com o hebraico, e ele estava dizendo que essa palavra, certamente me seguirão, não é simples assim. A palavra aqui é perseguir, e ela é usada, principalmente no Antigo Testamento, sempre com conotação ruim, negativa. Quando fala de perseguir, está falando dos inimigos, sempre ali no Antigo Testamento. Os inimigos perseguindo, sabe que você está fugindo, você está desesperado, o negócio está chegando perto, quer te consumir, quer te destruir, quer matar. Que era essa ideia, é uma força que tem nesse verbo aqui. E Davi escolhe justamente essa palavra que tinha essa conotação negativa para dizer que a bondade e a misericórdia de Deus estão perseguindo você. Está no seu pé mesmo, está atrás, não desiste, incansável, ferozmente, com uma força absurda, te persegue para te proteger, para te acompanhar, para você sentir que você não está sozinho, que o teu Deus é contigo, tu estás comigo. Davi está dizendo aqui, tu estás comigo, tua bondade, tua misericórdia, não me desamparo, não importa o que eu estou passando, não importa o que está acontecendo. Tu estás comigo, tua bondade, tua misericórdia são uma direita, uma esquerda, estou usando aqui uma linguagem minha, mas estão me perseguindo, estão a todo tempo. E Davi, o que ele faz? Se a tua bondade, tua misericórdia está me perseguindo, eu vou parar de correr. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Olha que lógica linda de Davi. Porque tem gente que está correndo, Deus está correndo atrás, Deus quer te abençoar, Deus quer agir na tua vida, Deus quer te proteger, Deus quer que você seja saudável emocionalmente, mas você está em fuga de Deus. E a palavra do Senhor nos alerta hoje, para de fugir, porque Deus não vai parar de te perseguir. Enquanto você tiver vida nesse mundo, Ele vai te perseguir com a sua bondade, com a sua misericórdia. Misericórdia aqui é hesed, é amor leal. Ele vai te perseguir. Mas não é muito melhor a gente fazer como Davi? Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Eu não vou correr mais. Irmãos, não importa como a sua vida começou. Eu sei que tem pessoas que têm dores profundas nas suas emoções, na sua alma. Não importa como você começou a vida. Talvez você começou bem, o meio que foi ruim. Não importa. O que importa é que a palavra de Deus nos garante que todos nós podemos terminar bem. E a gente pode começar a ficar bem a partir de hoje, a partir de agora. Porque tu estás comigo. A sua bondade, sua misericórdia me persegue. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por sempre nos alimentar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor também passou por tantas dores enquanto nesse mundo. O Senhor sabe muito bem o que é ser injustiçado, ferido. O Senhor foi homem de dores, como diz Isaías 53. E o Senhor sabe o que vai no fundo da nossa alma. Mas o Senhor também é aquele que venceu. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor é aquele que tem a cura. Senhor, recebe agora corações aflitos.
sentimentos destruídos, emoções destroçadas pelos traumas da vida, pelas circunstâncias da vida, pessoas feridas, machucadas, através de outras pessoas. Que o Senhor nos cure hoje, que nós possamos receber o bálsamo da cura do Senhor sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E que nós possamos, como Davi, nos portarmos diante da vida, não como quem está no abandono, como alguém está desamparado, mas alguém que tem a companhia de perto do divino pastor, do eterno pastor, que nunca nos faltará. Não são as coisas que nunca nos faltarão, mas é a sua própria pessoa, Jesus, que nunca vai nos faltar. Nos cura, Jesus, e que a gente possa ter olhos espirituais abertos para enxergar essas lindas companheiras que o Senhor nos colocou, a tua bondade, a tua misericórdia, nos perseguindo, nos seguindo, e que a gente possa optar sempre por ficar contigo. É assim que eu oro, Pai, e creio e peço por cada um de nós, no nome de Jesus. Amém.